Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração? Querido Deus, a Tua palavra foi exposta, foi lida e vai ser exposta nesse momento. Que Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para que nós possamos compreender a Tua palavra. Pois oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 6 de Romanos, trazendo a memória de seus leitores que existe uma responsabilidade humana. Por mais que nós fujamos dessa responsabilidade e a nossa geração seja uma geração muito acostumada a culpar as outras pessoas por aquilo que dá errado nas nossas vidas, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui que nós temos responsabilidade com as nossas escolhas. E essa responsabilidade é humana, não de Deus. Deus não vai fazer as escolhas em nosso lugar. As escolhas estão aí, na nossa frente, para serem tomadas decisões por nós mesmos. Na luta contra o pecado, também é assim. Nós fazemos escolha o tempo inteiro. Agir em santidade ou agir motivado pelo pecado e assim desagradar a Deus. Nós sabemos que pela graça nós somos salvos. Isso foi já exposto aqui. Não há mérito na salvação. Eu não posso conquistar a salvação, eu não posso trabalhar pela salvação, eu não posso emprestar a salvação de alguém. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, um dom gratuito de Deus, como termina o versículo de número 23, um dos versículos mais extraordinários das Escrituras, e aqui nós vamos aprender o contexto no qual ele foi escrito. A responsabilidade humana, ela está intimamente relacionada com as escolhas que fazemos. Quando homens e mulheres entregam as suas vidas para Cristo, recebem junto com a salvação a possibilidade de dizer não para o pecado. Gravem isso, porque isso é muito importante. Antes de Cristo entrar nas nossas vidas, todas as nossas escolhas, por mais que elas fossem boas, são escolhas motivadas por aquilo que nós queremos, as nossas intenções, os nossos desejos. Agora, as escolhas que são baseadas nas Escrituras Sagradas, na vontade de Deus, passa a ser a vontade de Deus. A motivação é agradar ao Senhor, agradar a Deus com as nossas escolhas. Então, tudo o que escolhemos fazer, pensar, falar, deve ser para a glória de Deus. Deve ter como motivação agradar um Deus que tem um alto padrão. O padrão de Deus é a santidade. O padrão humano não consegue alcançar o padrão de Deus. Foi necessário que Cristo morresse por nossas vidas, para que nosso coração fosse purificado de toda a injustiça, nós fomos perdoados, e aí nós temos acesso a Deus. E pela graça de Deus, também nós somos transformados. Porque se Deus, de antemão, nos preparou para as boas obras, significa que Ele está nos capacitando dia após dia para essas boas obras. Então, tudo que fazemos hoje, motivados para agradar a Deus, também recebemos a ajuda celestial para assim fazer. Nós não estamos sozinhos. Isso já foi exposto aqui há uns dias atrás. Nós não estamos sozinhos nessa peregrinação. Nós não podemos dizer, eu não consigo fazer isso. Porque Cristo está conosco. Cristo está comigo. Cristo está com você.
pela palavra de Deus, nós somos alertados que todas as escolhas possuem consequências. Todas as escolhas que fazemos, elas possuem consequências. Tanto as escolhas que são consideradas pequenas escolhas, elas geram consequências, como as grandes escolhas também geram consequências. Agora a pergunta que fica, se fazer escolha é algo tão importante e que gera consequências, como fazer escolhas corretas? Como fazer escolhas corretas? Esse texto que nós acabamos de ler, ele oferece 3 orientações que podem nos ajudar a fazermos escolhas corretas. 3 orientações. Essas 3 orientações são as seguintes. Primeiro, faça sempre uma retrospectiva. Nós temos que olhar para trás, avaliar como éramos antes de Cristo e quais foram as consequências das nossas escolhas. Segunda orientação, avalie sua perspectiva, ou seja, presente. As decisões que eu estou tomando baseado em quê? As escolhas que eu estou fazendo hoje, o que tem ali no alicerce? E por último, nós vamos ter que fazer uma análise dos possíveis resultados. Essa é uma orientação. Analisar os resultados antes de tomar a decisão. Antes de fazer as escolhas, pensar no que pode gerar com a escolha que eu estou tomando agora. Muito bem, feita aí a exposição da introdução, já dizendo para vocês que tem 3 orientações, e essas 3 orientações foram expostas também, nós vamos esmiuçar cada orientação dessa nesse momento. Primeiramente, nós vamos olhar para o versículo de número 19. Nós vamos até o versículo de 21, tá? 19 a 21. O apóstolo Paulo diz o seguinte: falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Então Paulo está falando de 2 momentos na vida desses homens e dessas mulheres que estavam lendo essa carta ali no primeiro momento, ou estavam ouvindo essa carta como nós estamos ouvindo agora. Antes de Cristo, eles ofereciam o corpo, os membros do corpo, para o pecado, escravidão ao pecado. E esse pecado, ele é caracterizado aqui por ser algo ligado à impureza e à maldade. Paulo orienta aqui, agora, em um segundo momento, depois de Cristo, nós ofereçamos o corpo, os membros do corpo, em escravidão à justiça, que leva à santidade. Então, está sendo feita aí uma distinção muito clara de antes de Cristo, depois de Cristo. Versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Perceba que essa frase termina com uma exclamação bem clara. O fim delas é a morte. Porque Paulo já tinha dito anteriormente que a morte veio pelo pecado, no início do capítulo 6. Mas fica uma pergunta: por que o apóstolo Paulo começa esse texto dessa forma? Por que ele diz, falam em termos humanos por causa das suas limitações humanas? Bem, qual limitação o apóstolo Paulo se refere? Se nós olharmos para o contexto do capítulo 6, que foi exposto já, e o capítulo 7, também de Romanos, que vai ser exposto daqui para frente, podemos perceber que todos os crentes, todas as pessoas, na verdade, sofrem com o pecado, e os crentes sofrem com a influência do pecado. Conhecemos bem o que é pecado. Todos nós sabemos o que é pecado. Não há inocência quanto a esse assunto. Nós sabemos quando erramos. Nós sabemos quando erramos o alvo. Não podemos esconder essa verdade em nossos corações. É muito claro para nós que nós somos conhecedores quando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras são contrárias à vontade e à verdade de Deus. Fica muito claro. Nós sabemos disso. Nós somos conhecedores claramente do que é pecado. Não há inocência
Não há inocência. Nós não podemos justificar de nenhuma forma a nossa transgressão, pois sabemos que o salário do pecado é a morte e que toda a escolha tem uma consequência. E quando nós escolhemos de maneira equivocada, passaremos por consequências difíceis. Nós sabemos do efeito do pecado em nossos relacionamentos, porque nós fazemos a maioria das nossas escolhas dentro dos relacionamentos que nós temos. Seja trabalho, seja relacionamento familiar, seja relacionamento entre amigos. Nós estamos o tempo inteiro fazendo escolhas. Nós conhecemos a nossa fragilidade. Nós sabemos aonde o sapato aperta. Nós sabemos, ou melhor, deveríamos saber onde são os nossos pontos fracos. Eu não ouso dizer que é um ponto fraco somente, mas vários pontos fracos. E que, por causa dessa fragilidade, muitas vezes nós escolhemos errado. Fazemos escolhas erradas. Agora tem um problema nisso aqui. É que, por mais que Cristo tenha nos libertado da culpa do pecado, Cristo não nos liberta da consequência do pecado. Isso dói. É confrontador, mas é bíblico. Vamos para alguns exemplos? Ladrão da cruz, perdoado, mas morreu. Davi, o grande rei, perdoado do seu adultério com Batseba, mas seu filho morre em seguida. Seu outro filho estupra a sua filha. Absalão faz uma conspiração contra o seu pai. Consequência. Abraão, o grande pai da fé, um homem justo, tomou uma escolha errada, tomou uma decisão errada com Agar. Veio Ismael. De Ismael os problemas dentro de casa, desde a gravidez de Agar. O nascimento de Ismael, o nascimento de Isaac, problema entre as duas crianças, problema dentro do lar. Manda Ismael embora, como dissesse assim, não, se eu mandar Ismael embora, o problema acabou, a consequência acabou. E daí vieram os povos árabes. A religião muçulmana, islamismo, os xiitas e a perseguição. Hoje, atualmente, escolhas geram consequências. É bíblico. Deus perdoa? Sim, dá culpa, mas a consequência fica lá. Nós vamos ter que lidar com as consequências. É uma verdade. Nós somos frágeis. Sozinho nós sempre vamos escolher as escolhas erradas. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Essa verdade é dura. Mas foi a partir dessas duras verdades que o apóstolo Paulo apresentou a grandeza do amor de Deus por nossas vidas. Mesmo sendo pecadores, mesmo fazendo escolhas erradas, Deus envia o Filho dele para morrer no nosso lugar. Há uma péssima notícia. Nós somos pecadores. Há uma péssima notícia. Nós fazemos escolhas erradas. Mas há uma excelente notícia. Que mesmo assim Deus nos ama. Que seu amor não diminui pelas nossas vidas quando nós fazemos escolhas erradas. Não! Mesmo sendo pecadores. As Escrituras dizem que Ele enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus se sacrificou para perdão dos nossos pecados e para fazer com que nós, a partir de hoje, tomemos as escolhas certas. Façamos as escolhas certas. Sim. É engraçado que no evangelho contemporâneo, nós queremos tirar o sofrimento. Só é vitória. Só é canções em que há um triunfalismo o tempo inteiro e um amor de Deus. Até mesmo pelo pecado. Chega a ser heresia algumas canções que são cantadas.
Mas a Bíblia, ela começa a orientação, e Paulo faz bem isso, apresentando as péssimas notícias. Ira de Deus, escravidão do pecado, morte. Está tudo exposto claramente. Não dá para tirar. É verdade. É inevitável. É irrefutável que essa é a condição de todas as pessoas. Porém, nesse momento das Escrituras Sagradas, que a gente está lendo agora, nós também podemos identificar boas notícias. Paz com Deus, liberdade e vida. Vida eterna. Diante do relacionamento que dizemos ter com Deus, por meio de Cristo, nós temos que viver uma vida, meus amados e minhas amadas, onde nós somos conhecidos por fazermos escolhas certas. Deixa eu repetir isso para você. Você e eu fomos chamados para a salvação. Porém, nós não fomos assuntos ao céu nesse momento da conversão. Nós continuamos aqui ainda, com o objetivo muito simples, que a luz de Cristo resplandeça através das tuas escolhas, através da tua vida. Então, com isso, nós temos que viver uma vida onde somos conhecidos por fazermos escolhas certas. E aí eu vou continuar a frase. Custe o preço que custar. Custe o preço que custar. Nós precisamos fazer escolhas certas. Por mais que doa. Por mais que seja difícil. Por isso, já que até agora a gente pode concluir que escolhas são muito importantes e as motivações dessas escolhas contam muito, é necessário que a gente faça primeiro uma retrospectiva. Quais foram as consequências que colhemos quando eram escravos do pecado? Essa foi a pergunta do apóstolo Paulo. E perceba que ele acrescenta a palavra envergonham. Escolhas das quais vocês se envergonham. Ora, se hoje nós somos cristãos e olhamos para a nossa vida passada, para as nossas escolhas erradas, nós não temos que olhar com alegria e nem prazer, mas com vergonha. Vergonha pelo aquilo que fizemos, por aquilo que falamos e pensamos. Não há alegria quando fazemos uma retrospectiva e nos lembramos da nossa vida antes de Cristo. Eu não sei se você tem alegria, eu não consigo ter. Eu não consigo encontrar na minha história decisões acertadas antes de Cristo. E me causa dor olhar para esse passado. Ver que os frutos desse passado são difíceis de lidar. Quando a gente fala sobre frutos, nós falamos de consequência. Escolhas e consequências. Quando éramos escravos do pecado, nós precisamos entender que todas as nossas motivações eram voltadas para aquilo que a gente queria. Até as motivações que a gente julgava ser boa, julgávamos serem boas, como dar dinheiro para alguém, para ajudar. Se você examinar isso aí, sempre tem um desejozinho de que a pessoa te agradeça. Sempre tem um desejozinho lá no fundo de alguém ver o quanto que você é bom, quanto você é boa por estar ajudando alguém.
Há quem diga que o inferno está cheio de boas intenções. E é verdade. Intenções não salvam. Intenções não salvam. Boas intenções não salvam. O fim não justifica o meio. Não, não, não. Paulo revela para nós a natureza dessa escravidão. Ele diz que nós estávamos escravos, ou melhor, versículo 20, quando vocês eram escravos do pecado. Perceba que ele usa o verbo no passado. Ele pressupõe que quem está lendo a carta, ou quem está ouvindo a carta, não é mais escravo do pecado. E você que está ouvindo hoje a leitura dessa carta, a exposição, precisa examinar teu coração também. Se essa frase é verdade para você. Você foi escravo do pecado ou é escravo do pecado? Qual a natureza dessa escravidão? Primeiro, ela é ligada à impureza. E essa palavra impureza, ela não significa impureza sexual. Apesar de, no versículo 24 do capítulo 1, Paulo tratar sobre impureza nesse tom. O tom de imoralidade. Porém, aqui, ele fala sobre ações, palavras e pensamentos contaminados a qual nós nos dedicávamos. Sujo, impuro, com manchas. E aqui entra as coisas positivas que eu acabei de dizer. Se lá no fundo havia uma motivação errada, todo o resto ficava sujo, impuro. Essa é a primeira natureza, impureza. A segunda é maldade. Maldade que leva a maldade. No original, esse termo tem como significado anarquia. Anarquia. Transgressão de uma regra, mesmo sabendo que as consequências são ruins. Transgredindo algo que você sabe que é errado e que vai colher consequências erradas, mas mesmo assim fazendo. Isso é uma característica de quem é escravo do pecado. Fazer sabendo que está errado. Em outras palavras, quando os cristãos eram escravos do pecado, suas escolhas visavam a satisfação do eu. Mesmo sabendo que as consequências sempre são ruins. Como cristãos, nós também fazemos escolhas ruins. Colhemos também consequências ruins. É impossível fugir das consequências. Mas por que isso? Por que que eu faço escolhas visando o eu? Por quê? Dá uma olhada lá no portão. Muito simples. Porque o DNA grava isso. Porque o DNA do pecado, porque no DNA do pecado, existe o egoísmo. No DNA do pecado, existe o egoísmo. O desejo de ter a própria vontade estabelecida, a qualquer custo, do meu jeito e no meu tempo. Isso é egoísmo. Quando o meu eu fala mais alto. Quando a minha vontade fala mais alta. Quando nós fazemos uma retrospectiva, ou seja, nós olhamos para o passado, nós deveríamos ter vergonha do nosso passado. Sim. Porque lá no meu passado eu consigo encontrar com o meu eu egoísta, o meu eu orgulhoso, o meu eu que não reverencia Deus, o meu eu que não busca Deus, o meu eu que está distante de Deus.
É olhando para o passado que eu vejo os estragos que as minhas escolhas tiveram na minha vida. Os estragos. Tudo que aconteceu em resultado da escolha que eu tive. Paulo, no texto que nós lemos, nesses versículos agora, orienta que essas pessoas que eram presas ao pecado, estavam escravas do pecado, depois de convertidas, deveriam agora oferecer os membros do seu corpo, a vida como completa, que é, para a escravidão da justiça. Ou seja, antes, as motivações eram erradas, as escolhas eram erradas, as consequências eram ruins. Mas agora, depois de convertidos, com a possibilidade de dizer não para o pecado, homens e mulheres devem oferecer toda a vida à escravidão da justiça. Estar sujeito à justiça. Viver pela justiça. Amar a justiça. E Jesus é a personificação da justiça. Significa que nós devemos viver para a justiça. Repetir e reproduzir aquilo que Jesus fez. Sim. Antes de Jesus ser assunto aos céus, meus irmãos, lembrem das palavras dele, descrita no final do capítulo 28 de Mateus. Não era só para batizar as pessoas, mas ensinar a tudo o que ele ordenou. Para que as pessoas reproduzissem, os seus discípulos reproduzissem as suas ações e palavras. Tirar do cristianismo a responsabilidade humana de fazermos escolhas pautadas na justiça de Deus é tornar o cristianismo um cristianismo capenga. É tornar o cristianismo um cristianismo deficiente, diluído com o humanismo, diluído com o egocentrismo, diluído com o egoísmo. Não é a minha vontade. E o melhor exemplo disso é Jesus no Getsêmani. Se puderes, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se o nosso Jesus falou essa frase, quem dirá a nós, amados irmãos? É tenso fazer escolhas. É tenso. Mas nós sabemos que as escolhas erradas sempre irão gerar morte. Porém, as escolhas certas, baseadas na justiça de Deus, a consequência será sempre a santidade e a separação do pecado. Então você quer se aproximar de Deus, quer viver uma vida em que a paz do Senhor reine no teu coração, em que as coisas comecem a funcionar, comece fazendo escolhas certas. O problema está nas escolhas. Não está nas consequências. As consequências são resultados da escolha. Depois que você está desfrutando de consequências ruins, não há como fugir mais. Você já é refém das tuas escolhas. Em termos bem simples, tá? Quando fazemos escolhas pautadas na vontade de Deus, ligadas à justiça do reino de Deus, a maior consequência positiva é a quebra da influência do pecado em nossas vidas. Quer quebrar a influência do pecado na sua vida? Quer vencer um pecado? Comece a dizer não para ele. Se você disser sim, 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 como isso vai ser quebrado na sua vida? Como isso vai ser quebrado na minha vida? É antagônico. É incoerente. É preciso tomar uma decisão. Uma escolha correta. Sabe, quando nós olhamos para trás, até mesmo na nossa vida cristã, e nós vamos vendo
as consequências que nós colhemos das nossas escolhas, nós começamos a pontuar aonde nós temos que mudar, aonde nós precisamos que Deus intervenha com mais força em nossos corações. Por isso é importante fazer uma retrospectiva. Tem gente que diz assim, não lembra do teu passado, porque Deus perdoou o teu passado. Sim, Ele perdoou. De fato. Mas você ainda está lidando com as consequências do teu passado. As consequências não são apagadas. Agora você deve lidar biblicamente com essas consequências. E não pecar por causa dessas consequências. Por isso é importante. Não deve ser tirado do cristianismo fazer uma retrospectiva. Queridos, preste atenção. Isso tem que ser diariamente. Todos os dias. Antes de eu dormir, antes de você dormir, você deve pensar, como foi a minha vida hoje? Como foi a minha vida? Quais foram as escolhas que eu tomei? Quais foram as palavras que eu usei? Foram boas? Edificou? Produziu glória para Deus? As minhas ações, o que eu fiz, o que eu vi? Tá legal? Tá aqui no padrão do Senhor? Tá bom? É compatível com a justiça de Deus? Não termina aí. Os meus pensamentos, o que eu pensei sobre determinada pessoa, não só as pessoas boas, mas as pessoas chatas também. O que eu pensei quando eu vi determinada notícia, quando eu vi determinada pessoa na rua, o que eu pensei, o que teve aqui na minha mente, era baseado na justiça de Deus? Ou é um reflexo da minha escravidão anterior? É preciso uma retrospectiva. Para a gente identificar isso, a gente não pode apagar. A gente tem que lidar com essa fragilidade. E lidar biblicamente. Buscando a Deus. Muito bem. Em primeiro lugar, precisamos fazer uma retrospectiva. Em segundo lugar, nós precisamos avaliar a nossa perspectiva. Avaliar a nossa perspectiva. A retrospectiva é passado. Perspectiva é presente. Olha para o versículo 22. Diz o seguinte: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Mas agora que vocês foram libertados, o pressuposto aqui é que Paulo está falando para crentes. Crentes que estão lutando contra o pecado e estão fazendo escolhas ruins. Como nós também. Como Paulo também. O capítulo 7 de Romanos vai ficar claro isso. Muito bem. Olhando para esse versículo, tão somente para esse versículo, como é possível fazer uma avaliação da nossa perspectiva? Eu quero dar para vocês uma pequena ajudinha, tá? Para aplicar esse versículo. Primeira ajuda. Faça a seguinte pergunta para você mesmo. Antes de tomar a escolha. Antes de fazer a escolha. Antes de tomar as decisões. O fruto das minhas escolhas levam à santidade? Se eu escolher isso que eu estou escolhendo, o resultado será a santidade? Eu vou estar mais perto de Deus com essa escolha que eu estou tomando agora? Ou vou estar mais longe de Deus pela escolha que eu estou tomando agora? Sim, escolhas podem nos afastar de Deus. Vamos melhorar essa pergunta para nós mesmos? Vamos melhorar um pouco ela? Mesmo sofrendo tentações severas, a minha escolha agora
ela é baseada naquilo que é melhor para o reino de Deus? A escolha que eu estou tomando agora é melhor para o reino de Deus? Ou é melhor para mim, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu desejo? Quem é o grande beneficiado com a minha escolha? Deus ou eu mesmo? É glória para Deus ou glória para mim? Essa é uma primeira forma de você avaliar a tua perspectiva. Antes de você escolher, precisa sondar as tuas motivações. Já olhou lá para trás, sabe que as motivações lá atrás eram erradas. Deu ruim. Agora, no presente, tá, e agora a escolha que eu vou tomar? Está no caminho certo? É o reino de Deus que está ganhando? Eu preciso avaliar as motivações. Com qual perspectiva estou tomando cada decisão em minha vida? Perspectiva da carne ou a perspectiva do reino de Deus? Como? Como está a minha mente agora, nesse presente momento? Sim. A escolha correta precisa da perspectiva correta. Para fazer a escolha correta, é preciso ter uma perspectiva correta. E se você fizer isso, as consequências vão ser positivas. Não que você vai ganhar mais dinheiro, que você vai ser aplaudido ou vai ser reconhecido aqui e acolá. Mas olha as consequências positivas: santidade, paz, harmonia com a ética do reino de Deus. E como disse o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Sabe o que nós somos lembrados nessa frase de Paulo? Somos lembrados que a vida eterna já começou nessa vida. A vida eterna não começa quando eu morrer. A vida eterna começa nessa vida. Sim. Por isso, é requerido que o cristão viva como se já estivesse no céu. Pois ele é um cidadão do céu. A cultura dele é celestial. O evangelho é a sua motivação. A perspectiva correta é fazer escolhas pautadas nas verdades do reino de Deus. Ah, isso é impossível. Ah, então só é possível fazer escolhas mediante a motivação do pecado? Se essa for a resposta, significa que nós ainda somos escravos do pecado. Se nós somos escravos da justiça de Deus, somos participantes do reino de Deus, se a vida eterna começou aqui para mim, desde o dia que eu recebi Cristo como Senhor e Salvador, significa que eu vivo essa vida na perspectiva do reino de Deus. É. Colhemos bom fruto quando fazemos escolhas boas. Eu sei que é uma máxima que existe no mundo. Mas é verdade essa máxima. Por mais que seja falado aí de maneira muito banal, nós colhemos aquilo que plantamos. A escolha está na hora do plantio. Não dá para escolher a colheita depois que plantou. Sim. Então, para fazer boas escolhas, é necessário primeiro o quê? Fazer uma retrospectiva. Segundo, é preciso avaliar a minha perspectiva presente. E por último,
muito importante, é preciso avaliar os possíveis resultados. É preciso. Por experiência própria, nós sabemos que o pecado sempre vai dar ruim. Sempre vai dar problema. A gente já sabe disso. A gente não precisa ser ensinado de novo. A gente sabe o que colhemos de ruim por causa do pecado. Dói, mas nós sabemos. A gente não precisa ser alertado por ninguém. A gente já foi alertado quanto a isso. A história da nossa vida mostra isso. A perspectiva da nossa vida deve mostrar que nós queremos tomar decisões acertadas. Então chegou o momento de decidir. Estamos ali diante de uma situação que precisa de uma decisão. E em poucos segundos eu preciso avaliar os possíveis resultados. Antes de tomar a decisão. Lembra que a tentação vem naquilo que você é mais frágil. A tentação não vem naquilo que você é forte. A tentação vem naquilo que você é mais frágil. E você vai ter que tomar uma decisão ali, naquele momento, em poucos segundos. É preciso avaliar os resultados. Versículo 23 diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo ele é grifado nas Bíblias, ele é decorado, porém ele está dentro de um contexto. E esse contexto diz o seguinte, que tem um pagamento para o pecado. E é a morte. Nós não podemos fugir disso. É um resultado. Na equação da vida humana, escolhas erradas sempre vão ter como resultado a morte. Porém, o dom gratuito de Deus, as escolhas certas, pautadas na justiça de Deus, sim, é a vida eterna. O salário do pecado será sempre a morte. O resultado da desobediência, da autonomia, é sempre a morte. Pode ser que durante essa vida até dê certo, sabe? Seja good aí para as pessoas. Porém, quando apagar das luzes acontecer, ai, meus irmãos, essa morte a que Paulo se refere é o inferno, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre. Onde há escuridão eterna. Sim. Sim. Nós não podemos tirar isso das nossas vidas, essas verdades. Elas estavam presentes quando éramos escravos do pecado. Nós temos que lembrar, fazer uma retrospectiva. É preciso analisar a nossa perspectiva. O que eu estou pensando agora no presente como cristão, como filho de Deus? E aí eu tenho que ver os resultados. Porque pode ser que, devido à minha fragilidade, o pecador peca. Eu esteja fazendo uma escolha errada. Qual vai ser o resultado dessa escolha? Vamos exercitar um pouquinho? Como fazer isso? Vamos pensar nas possíveis discussões, ou melhor, nas possíveis consequências de uma simples discussão no trânsito, motivada pela ira. Né? As pessoas estão sem paciência. Dizem que é por causa da pandemia. Será? Será que elas, toda a vida delas não foram impacientes? A pandemia só mostrou a verdade do coração dessas pessoas? Enfim, isso é um outro assunto. Mas vamos tentar fazer um exercício de possíveis consequências de uma simples briga no trânsito. Uma fechada e começou uma briga. Primeiro, bateu o carro. Primeira coisa, bateu o carro. Pode ser que isso aconteça? Sim. Pode ser que isso aconteça. Palavrões, palavras torpes, palavras que não edificam. Pode ser que aconteça? Pode. Pode.
Pode acontecer brigas. Gente brigando uma com a outra. Para o carro, fecha um e começa a briga, começa socos. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer assassinato? Pode. E sabe como deveria ter sido evitado tudo isso? Fazendo a escolha certa lá atrás. E não brigar. Em deixar para lá a fechada que tomou. Não vou fazer isso. Um cristão não pode ficar brigando no trânsito. Um cristão não pode fazer isso. Vamos exercitar com outro exemplo? Mentira. Mentira. Uma pequena mentira para esconder um erro. Uma pequena mentira. Pequenina, pequeninazinha, para esconder um erro. Frustração pode vir? Tristeza. Ai, meu Deus. E se descobrirem a minha mentira? Ai. Mágoa, depois que a verdade vem à tona. E a verdade sempre vem à tona, tá? Mágoa. Quebra de relacionamentos. Assassinato. Se antes de mentir fosse feito uma avaliação dos resultados, dos possíveis resultados, a gente parava por aqui. Para. O que é que eu quero evidenciar com esse exercício? Tem algo aqui que eu quero dizer. Vocês repararam que nos dois casos o final foi o quê? Assassinato. Morte. Sim. O salário do pecado é a morte. Não brinque com o pecado. Não escolha o pecado. Você não sabe as consequências que vai vir depois. Antes de fazer uma escolha, avalie os possíveis resultados. Se eu falar o que eu vou falar agora, o que vai acontecer? Por experiência de vida, o que é que vai acontecer? Se eu fazer o que eu estou querendo fazer agora, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer a partir daqui? Quais são os desdobramentos? Eu sei historicamente o que é que dá. É confrontador, né? Isso. É confrontador, mas é verdade. Porém, meus amados, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí muda o tom, porque Jesus é o único que pode nos ajudar a andarmos pelo caminho das escolhas certas. Jesus é o único que pode nos ajudar a escolher certo. A gente não está refém da nossa fragilidade. Nós temos Jesus para nos ajudar. Ele é a personificação da verdade, da justiça de Deus. Ele disse sobre ele mesmo que ele era a verdade, a vida. Nele tem verdade, nele tem vida, mas ele é um caminho também. No capítulo 14 do Evangelho de João, do versículo 6, que eu estou baseando a minha fala agora, diz o seguinte: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Sim. Em Jesus, aprendemos a fazer as escolhas corretas. Em Jesus. Jesus é o grande professor. Jesus não está pronto para dar cajadadas na nossa cabeça, mas para nos abraçar. Ele morreu na cruz por nós. Mesmo sabendo que hoje nós tomamos decisões erradas. É muito amor.
Misericórdia, compaixão. Há peso, sim. Há medos dentro de nós. Angústia. Como decidir o que é certo? Nós aprendemos. Tem orientações bem claras. Fazer retrospectiva, avaliar a perspectiva e ver os resultados. Os possíveis resultados das minhas decisões. Eu não sou mais inocente. Você não é inocente. É possível fazer isso à luz das Escrituras Sagradas. Jesus é o nosso Senhor. Paulo estava falando a cristãos. Jesus é o nosso Senhor. Logo, nossas escolhas devem passar pelo crivo do senhorio de Cristo. Não tem como decidir nada se não for debaixo do senhorio de Cristo. Quando nós confessamos que Ele é nosso Senhor e Salvador, significa que as minhas escolhas devem ser baseadas no senhorio de Cristo nas nossas vidas. Não tem como fazer escolha sem Cristo para o cristão. Ah, mas eu estou fazendo. Sim, eu sei. Eu também já fiz escolhas ruins. Mas é que meus olhos focaram em outro lugar que não era Cristo. Vai dar ruim. Eu sei, vai dar ruim. Não tem como dar certo. Irmãos e irmãs, não tem como dar certo. Falando sério, por experiência própria, vai dar ruim. Vai complicar. Eu não quero isso para você. Não quero isso para a tua alma. Se Jesus é o teu Senhor, significa tudo da tua vida pertence a Ele. Nenhum espaçozinho é teu. Você negou o egoísmo na cruz. Você rompeu com o DNA do pecado. Você lembra o que está lá no DNA do pecado? O egoísmo. Não é mais eu, e sim nós. Eu e Jesus. Eu e Jesus. Antes de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, se Jesus é o nosso Senhor, deveríamos nos perguntar: Jesus aprova essa minha conduta? Isso que estou fazendo, Jesus aprova? Jesus aprova esse meu jeito de falar com as pessoas? Esse meu jeito de reagir ao pecado dos outros? Jesus aprova? Jesus faria assim? Exatamente dessa forma que eu estou fazendo? Jesus aprova esses pensamentos que eu tenho na minha mente? Jesus aprova? Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, precisa da aprovação dEle. Porque se for reprovado, significa que essa escolha é ruim. Tanto do pensamento, da palavra, como da ação. É uma escolha ruim. Queridos, caminhando para a conclusão, eu tenho certeza, e são por várias experiências que eu estabeleço essa minha certeza, que muita coisa na minha própria vida é reprovada por Jesus. Eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha disso. Eu tenho muita vergonha disso. Isso acontece, e eu quero falar para você, abrir meu coração. Isso acontece quando eu esqueço da minha identidade. Eu esqueço que eu sou cidadão do reino de Deus. Eu penso que a minha filiação é nessa terra. Sim. Sim. Eu esqueço que sou filho de Deus. E eu esqueço que eu sou cidadão do céu. Quando eu faço uma retrospectiva, ou melhor, quando eu não faço uma retrospectiva, quando eu não avalio a minha perspectiva, quando eu não penso nos resultados do pecado, sabe qual é o resultado, meu irmão, minha irmã?
eu caio. Eu sofro. Eu choro. E eu clamo pela misericórdia de Cristo. Eu clamo. Porque eu sei da minha fragilidade. Eu sei. Eu conheço a minha carne. Mas não para aí. Eu lembro para minha mente que a minha satisfação não está em escolher o pecado. O pecado me dará uma satisfação curta, momentânea, anestésica. A minha satisfação está naquele que um dia me escolheu para a vida eterna. Jesus. Jesus. Jesus é a minha satisfação. Não o pecado. Sabe o que acontece depois? Porque a gente tem que tomar uma decisão. Então eu decido oferecer os membros do meu corpo em escravidão à justiça que leva à santidade. Essa é a melhor escolha a ser feita. E suas consequências são maravilhosas. Essa é a melhor escolha para ser feita. Todos que estamos aqui, um dia, vão estar nessas condições que eu acabei de relatar. Mas mesmo nessas condições, você precisa fazer a escolha correta. Porque você não é mais escravo do pecado. Você precisa fazer as escolhas corretas. Hoje nós ouvimos sobre escolhas e consequências. Aprendemos que antes de fazermos escolhas, devemos fazer uma retrospectiva, avaliar nossa perspectiva, analisar os possíveis resultados. Essa é a nossa responsabilidade, não de Deus. É nossa responsabilidade. Enquanto nós estivermos em peregrinação nessa terra, nós vamos ter que lidar com escolhas. Boas escolhas geram bons frutos. Logo, escolha fazer o que Jesus faria. Escolha falar o que Jesus falaria. E escolha pensar o que Jesus pensaria. Sim. Por último, se você ainda não conhece a Cristo, fique sabendo de uma coisa. Ele quer lhe presentear com a vida. Ele sabe das suas escolhas erradas até agora. Inclusive, essa mensagem aponta para uma verdade. Jesus quer te ensinar a fazer as escolhas corretas. Por isso, meu amigo e minha amiga, faça uma primeira escolha. A escolha do arrependimento. Se arrependa. Peça perdão para aquele que te ama. Que te ama a ponto de ter entregado a vida por você. Por mim. Peça perdão. Clame pelo Salvador. Clame pelo Salvador. Quem precisa de salvação é aquele que está perdido. Clame pelo Salvador. Ele virá. Ele virá. Ele perdoará os seus pecados e o purificará de toda injustiça. Esse é o resultado do encontro com Jesus. Perdão de pecados e purificação de toda injustiça.
Se você entendeu que o salário do pecado é a morte, eu acredito que você entendeu. Você também entendeu que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escolha a vida. Escolha a vida. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra que foi exposta nessa manhã. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a fazer escolhas certas. Nos ajuda, Senhor. Por mais que doa, por mais que seja difícil, nós aprendemos hoje que o Senhor, além de morrer para nos dar vida, o Senhor nos possibilita a fazer escolhas certas. A nova natureza que o Senhor nos deu, ela tem sede de justiça. Justiça de Deus. Nos ajuda, Senhor, enquanto estivermos em peregrinação nessa terra, a fazermos escolhas corretas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nossa mensagem terminou aqui. Queria me despedir de vocês aí do YouTube. A gente se vê na semana que vem. Nós vamos dar uma parada em Romanos, uma mensagem só. A gente vai dar uma parada de um domingo para ver o livro de Oséias, algo muito legal. Então, te prepara para a semana que vem. Né? Eu já tenho pensado na mensagem desde ontem. Então, vejo vocês aí na semana que vem. Tchau, tchau.